O espetáculo A Desumanização é baseado na obra do Walter Ugumãe, que tem o mesmo nome, no livro dele. E ele conta a história de duas irmãs gêmeas. Uma delas morre e essa irmã fica sozinha. E ela começa a questionar as coisas e começa a entender como ela se comporta no mundo e na sociedade que ela vive, que é uma sociedade muito opressora, uma cidadezinha pequena na Islândia, como é que ela vive sem essa irmã, que ela chamava de o espelho dela, né? Como se fosse a dupla dela no mundo. Ela gostava de doces e eu odiava. Sabe que pensando agora, talvez fosse por isso que tentavam me convencer para comer doces, para consolar a alma dela. O espetáculo é bem fiel ao livro, às palavras do Walter. A gente repete muito as palavras dele. Mas a gente teve que fazer escolhas, né? Não dá para você botar o livro inteiro numa hora de espetáculo. Então, tem algumas partes que a gente conta, tem algumas partes que a gente não fala sobre, mas a narrativa, quem lê o livro, quem vê a peça, vê o livro ali. Eu queria que aparassem o meu corpo, para eu ficar eternamente criança igual o que foi a minha irmã. Porque se eu crescesse e ela não, nós íamos ficar desconhecidas. O conceito da peça, criado pelo José Roberto Jardim, o diretor, é um conceito todo de espelhamento do espetáculo. Então a gente faz o espetáculo todo partiturizado, como se fosse uma coreografia, em que tudo que ela faz, eu faço em algum momento, ou junto, ou a gente se compõe, ou repete depois que ela fez. Então a gente vai se complementando durante a cena, assim. Não só no corpo, mas na voz também, no texto. É muito bonito. E eu acho que a gente ficou parecida, a gente fica mais parecida no palco, e a gente passou a ser mais parecida depois do processo do espetáculo. Então, realmente, quando a gente está em cena, às vezes eu olho para ela ou para a projeção dela no outro apartamento, e eu acho ela bem parecida comigo. E todo mundo que assiste acha a gente parecida. Como é que pode uma mãe arrancar um mamilo da sua própria filha? Eu corri até a criança plantada. Eu cravei as minhas mãos na terra na tentativa de arrancar de lá o corpo desfeito da minha irmã. A peça traz temas muito sensíveis em geral. Perda, morte, aborto, enfim. Só que o Walter consegue fazer isso de uma maneira muito poética e muito bonita ao mesmo tempo. Então ele fala de dor de uma maneira muito linda. Então esses sentimentos ficam meio misturados. Acho que as pessoas saem muito tocadas. E na pandemia, pra gente, foi muito interessante escutar mesmo as palavras dele, porque aí não tinha nenhum recurso. Era eu e a Fê conversando o texto do Walter. Então foi uma experiência interessante, assim, da gente entender também que palavra que trazia as imagens que ele cria, né? Desculpa! Tudo bem, eu pedi pra Iná, não goste muito de mim, não me obrigue a gostar muito de você, porque nada vai me prender. Nada vai me prender. Em liberdade, a beleza atrai a sorte. Em cativeiro, a beleza atrai o azar. É isso. Todo o processo de criação que a gente teve, todas as temporadas que tivemos, a gente já está indo para a nossa 100ª apresentação. Então é um caminho muito bonito do espetáculo. Isso no Brasil significa sucesso, porque é muito difícil montar espetáculos durante tanto tempo. Então é um espetáculo que ele mexe muito com o público, ele comove muito. Todo mundo sabe o que é a dor, todo mundo conhece a dor, mas ninguém quer falar da sua própria dor, né? A gente vive numa sociedade que a gente toma remédio, a gente não quer sentir, a gente quer se esconder a dor, fala muito sobre a positividade tóxica. Então, é um tema que é importante, é necessário. A única certeza que a gente tem é sobre a morte, né? E a única certeza que a gente tem é que se tudo der certo na vida, se a gente viver muitos anos com muita saúde, a gente vai perder pessoas. Então a gente precisa falar sobre o amor da perda. E falar com poesia, e falar com beleza, e falar da saudade, a saudade que preenche, a saudade que é uma companhia, e não um inimigo, sabe? A dor não desaparece.
a dor só recua para depois avançar com mais violência. Eu não sabia ser melhor. Eu era só uma criança e já tinha dentro de mim todas as dores do mundo. Eu tinha uma idade criminosa para a maternidade.